Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Gustavo, estou aqui com meu grande amigo, o professor Vitor. Legal. Beleza, Vitão? Tudo bem? Estamos hoje aqui para gravar o primeiro de uma série de programas falando sobre um assunto difícil, um assunto pesado, mas que é importante que a gente entenda o que está acontecendo no mundo. Nós vamos falar sobre essa tragédia humanitária do nosso tempo, que é a guerra na Ucrânia, né? A invasão russa na Ucrânia. Então nós faremos vários programas para entender as várias dimensões, as várias facetas de um conflito muito complicado e que tem uma raiz histórica muito antiga. Uma construção de fronteira, uma determinada leitura étnica, cultural na região que é muito difícil de ser entendida. E nós vamos então bater esses papos, né? Vários professores vão estar aqui ao longo desses programas para a gente tentar um pouco melhor isso, não é isso, Vitor? É isso aí, acho que de cara é importante a galera já sacar que não se trata da luta do bem contra o mal, do certo contra o errado, né? Do bonzinho, né? O bandido e tal, essas coisas. São interesses diferentes, muitas coisas em jogo, questões identitárias, né? Como você falou e tal. E tudo isso torna o problema muito complexo. É uma guerra de informação, né, acontecendo. E sempre que a gente tentar olhar para a história, seja a história do presente ou qualquer momento da história, se a gente tentar ler a história como uma luta do bem contra o mal, a gente sempre vai fazer uma leitura parcial, né? Uhum. Acho que estudar história não é assistir um filme da Marvel, né? É boa. Que você tem aquele vilão que quer destruir o mundo, que é um maldoso, e tem um herói que está disposto a tudo para salvar. A redenção, né? A redenção, a jornada do herói. Né? Então, quando a gente olha para a realidade, a gente tem que entender os vários interesses. Né? Exato. E é isso que a gente vai tentar fazer nesses programas, pessoal. Então, primeiramente, a gente tem um mapa aqui para mostrar para vocês da Ucrânia, né? E a situação que está acontecendo no momento, né? Então, nós temos ali em amarelo destacado a Ucrânia, né? O mapa da Ucrânia, ao sul da Ucrânia ali o Mar Negro, a região da Crimeia, né? E as cidades todas marcadas ali. Basicamente, nessa parte chulhada de azul, nesses cisquinhos azuis, aonde os russos concentraram tropas, as setas vermelhas marcam ali os pontos de invasão, as estrelas marcam exatamente as cidades alvos de bombardeios, de ataques. Nós temos aqui, no lado leste da Ucrânia, em destaque um pouco mais marronzinho, as duas províncias que são separatistas, de maioria russa, em amarelo ali ao sul, essa região tão disputada que é a Crimeia, né? Que é dentro do Mar Negro ali, que separando um mar dentro do mar, que é o Mar de Azov, né? E uma região tão disputada ao longo da história, né, Vitor? Essa região, esse acesso ao Mar Negro, é uma região que há milhares de anos, muitos povos diferentes já disputaram esse acesso. É legal, desde o tema que está estudando na primeira série, tinha cidade-estado grega aqui, lá na Antiguidade, né? O Heródoto, lá no História, ele faz uma referência às Amazonas que moravam nessas estepes, onde hoje é a Ucrânia. Então, você tem interlocuções aí que são de muito tempo, né, bicho? É uma história. E a navegação do Mar Negro, que dá acesso ao Mar Mediterrâneo. Né? Então, tão importante para gregos, para romanos, antes deles, para outros povos que habitaram essa região. Exato. E o que a gente vai tentar entender nesse vídeo, nessa conversa, pessoal? Várias vezes a gente vai voltar para esse mapa em vários programas. Hoje, em vez de buscar um entendimento maior do conflito em si, nós vamos olhar para trás. Nós vamos ver quem são os ucranianos, quem são os russos. A gente vai ver que essa pergunta é dificílima de responder. Só ela já vai. Não é uma coisa assim, né? Exato. Que você pode fazer. O russo é 2 pontos, uma resposta assim de figurinha de chiclete, né? Então é uma questão bastante complicada, né? E tentar entender até antes disso, né? Até a primeira pergunta que eu queria te fazer. A gente fala muito que essa região, né, do leste europeu é ocupada por povos eslavos. Quem são os povos eslavos? Assim, de modo simplificado, logicamente, mas quem que são os povos eslavos, Vitor? É muito comum quando a gente estuda história europeia, isso vale, inclusive, por exemplo, a história romana, que ocupava a Península Itálica antes de ser Roma, que ela, né, vai ser República, depois Império, etc. Antes, por exemplo, de povos que ocupavam, né, generalisticamente falando. Aí sim, hein? Aquelas categorias que os romanos inventaram para classificar o mundo, né? Povos bárbaros, etc. Eu estou evitando o termo porque o termo é horrível, povos bárbaros, né? E às vezes o pessoal procura material e vai atrás disso, tem essa história, a história dos povos bárbaros. Toma cuidado porque isso é uma leitura parcial, uma visão ocidental, latina, né?
grega. Tem que escapar um pouco dessas categorias gerais, porque bárbaro em relação a quem, né? Isso é importante. Então, os eslavos são povos de origem indo-europeia, que habitaram essa região, sei lá, 5 mil anos atrás, assim como povos que vão dar origem a outras civilizações do ocidente europeu, né? Então, os eslavos têm essa matriz étnica, que se liga a essa ocupação humana, né, primeiro na região, e que vai se diferenciar ao longo da história e tal, né? Para a formação desse povo, que um dia vai ser chamado de povo russo, você tem uma associação entre tribos que são eslavas e as invasões vikings, que a gente estuda tanto na história, invasões bárbaras, olha o termo de novo, sempre aparece. Para quem assistiu a série, tem um dado legal lá, porque acho que os primeiros episódios da série Vikings lá no Netflix, tem esse debate, né? Porque sempre faz a expansão para leste. E aí a brincadeira da série é que eles vão para oeste, encontram a Inglaterra, etc. E tal, a série se desenvolve. Mas o debate é esse, porque a expansão para leste é exatamente essa expansão aqui. O século IX é o século da expansão viking, né? Eles chegam na América naquela época. Vê se eu estou correto. Nós temos povos indo-europeus que em algum momento, entre aspas, pré-histórico, né, habitaram ali o centro-leste da Europa. Esses povos, por motivos não totalmente conhecidos, se expandiram por várias regiões. Tem povo indo-europeu da Península Ibérica até quase lá na Índia, por isso os indo-europeus se espalham por uma região muito grande. Uma parte desses indo-europeus são os eslavos. Os eslavos. Que estão hoje, até hoje, ali no leste, aproximadamente ali entre o leste europeu, Rússia, o começo da Ásia. Eles estão ali. E quando povos vikings do norte da Europa fazem a sua expansão para o leste, até para o sudeste, talvez, exato. Eles se encontram com esses eslavos. Exato. Então, dessa mistura entre povos vikings do norte da Europa e povos de origem eslava, vai se formar um reino chamado Rus. Daí o termo Rússia, daí vem Rússia. Mas qual que era a capital? Qual que era Kievana, que era a capital Kiev, a cidade, olha de quanto tempo, né? Pra gente é difícil isso, porque nós moramos numa cidade que não tem 200 anos, né, Gu? Nós estamos falando de uma cidade com uma tradição de antes de Cristo, muita história por trás. Veja, o lugar é o mesmo, né? É aquela cidade. Claro, as pessoas não são as mesmas, as famílias não são as mesmas, mas o lugar é aquele, né? O espaço geográfico é aquele mesmo. Então, Rus Kievana é exatamente esse império que vai tentar se formar a partir desse amálgama, entre aspas, entre vikings e tribos eslavas do leste europeu. E aí, olha só, esse mapa aqui mostra em rosa ali um determinado momento, né, da expansão dessa tal Rus Kievana. Então, desse reino, dessa tentativa de uma construção, de certa forma, imperial, partindo de Kiev, né, atual capital da Ucrânia. Na época, então, você tinha povos eslavos, vikings, que formaram um reino e que ocupavam espaços, pelo que estou vendo nesse mapa, olha só, da atual Ucrânia, da atual Rússia, da Belarus, e talvez um pedacinho ou outro de outros países. Estônia, Lituânia ali, né? Tá tudo envolvendo, da Polônia. Chegando perto da Polônia ali. Então, quer dizer, todos esses povos, nós estamos, os ucranianos, os russos, os bielorrussos e outros da região, têm alguma raiz nesse Rus de Kiev, que por sua vez tem uma raiz de povos eslavos e vikings. E aí só aí já dá pelo menos 2 elementos importantes para a gente compreender o problema atual, né? Então, eu lembro de uma notícia há alguns anos que circulou muito, assim, para alugar um apartamento em algumas regiões de Moscou, tinha que comprovar a origem eslava. Então, de alguma forma, você tem que ter uma raiz histórica ali, de permanência, identitária e tal. Outra questão importante contemporânea é que esse mapa mostra pra gente, né? A proximidade com o Império Bizantino aqui. Que não é também tão estudado na nossa história ocidental e tal, quer dizer, aquele império que vai se formar desdobrando do Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, aquela divisão clássica e tal, mas que tinha uma característica importante a partir do século XI, né, Gu? Que era o cristianismo ortodoxo. E esse contato ele é fundamental, porque a gente fala, por exemplo, em Rússia hoje, na Copa do Mundo isso ficou muito em voga, assim, né? As catedrais ortodoxas e tal. Então, o cristianismo ortodoxo não era natural dessa turma, dessa Rússia. Ele veio por influência bizantina. Exatamente. Então, olha só que coisa, olha para você ver como é interessante e complexo e bonito ao mesmo tempo, né? O Império Bizantino, antigo Império Romano do Oriente, que na Idade Média, a gente trata esse império como Império Bizantino para simplificar, cuja capital é Constantinopla. Lá aconteceu a cisma do Oriente, quando surge ali a Igreja Ortodoxa Bizantina. 1054, né? 1054, quando ela se separa da Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica Ocidental.
E devido a essa proximidade geográfica, intercâmbios culturais, comerciais, com certeza, muitos desses eslavos se tornam bizantinos. Se tornam ortodoxos. Se tornam ortodoxos, exato. Então, entre os eslavos, nem todos, é lógico, mas tem um grande número de cristãos ortodoxos. E isso que a gente sintetiza é um processo de muito tempo, né? A gente fala em poucas palavras, mas demora muito. A gente desconsidera também na fala, isso é importante mencionar, né? Todos os hibridismos, né? As variações internas, porque dá a impressão que é uma coisa homogênea, né? E não é, longe disso, né? Você tem inúmeras muitos variações. Subgrupos se formam. Subgrupos internos. Nós estamos falando de uma coisa de... A origem de Rus de Kiev aí, 1100 anos atrás. Exato. Século IX, né? Se a gente quiser século pegar IX. a origem da expansão viking ali, é século IX, século X, falando de mais de 1000 anos. Nesses 1000 anos, é lógico que esse povo todo não é uma coisa só. Exato. Você tem muitos subgrupos, muitas outras construções identitárias que foram sendo feitas ao longo da história. Exato. É no século X que o catolicismo ortodoxo se torna a religião oficial. Curiosamente, com Vladimir I. Vladimir fica no ar o nome. Fica no ar aí. Com pretensões imperiais na região. O Vladimir I. Mas essa Rus de Kiev, ela chegou ao fim quando? O que levou esse reino aí ao fim? Então é no século XIII, aí, produto da expansão mongol. Então a gente tem que pensar um império que vem do Extremo Oriente, olha que louco, né? O leste asiático, Gengis Khan, né? Talvez o grande nome, tem série também a respeito. Eu sobre o Gengis Khan. Neto do Gengis Khan, até anotei na minha cola, Batucan. Batucan. Que é quem lidera, e aí, enfim, né, a conquista dessa região, principalmente em relação, essa porção aqui, essas margens, né, desse rio Dnieper, como está no nosso mapa, que é uma região de estepe, né, o pessoal da geografia vai falar muito melhor que a gente, mas terras agricultáveis, etc. A parte da expansão mongol tinha a ver com essa conquista de terras agricultáveis. Né? Uhum. Então, expansão mongol é que vai dissolver, entre aspas, esse período chamado Rus de Kiev, Rus Kievana, vai ser interrompido por uma invasão mongol. Exato. Século povo... XIII. Século Olha XIII. só. Olha aqui quanta... Não, desculpa, pode falar. Não, quanta informação, né, cara? Se a gente pensar, a gente tem que entender os eslavos, os vikings, o Império Bizantino, a expansão mongol, para entender como que que nunca foi um todo homogêneo, mas havia uma busca por uma identidade imperial, e dissolvido por essa invasão mongol. Exato. E dessa invasão tem um outro ponto talvez interessante para entender o mundo de hoje, a questão identitária contemporânea, que é uma espécie de racha que é promovido dentro da Rus de Kiev. Então parte desse grupo vai se deslocar para leste, vai se estabelecer onde hoje é Moscou. Então isso é aí que vai dar origem a que a gente chama de Rússia, né? Esse estabelecimento em Moscou. Uma parte do outro grupo fica numa região mais ocidental. E até hoje é uma discussão entre ucranianos e russos para ver quem são os originais. Quem são os legítimos herdeiros. Exato, é como se fosse isso. E muito provavelmente os dois grupos, seja os de Moscou ou os que ficaram mais próximos a Kiev, ambos devem ter motivos legítimos para se dizerem herdeiros dos antigos Rus kievanos. É isso. E olha, por um dado biográfico de um autor importante do século XIX, Nikolai Gogol, que é um grande escritor e tal. Ele nasceu numa cidade que hoje é ucraniana, mas pertencia ao Império Russo. Escreveu em russo, né? Como a cidade hoje é ucraniana, existe toda uma reivindicação de dizer, olha, ele é ucraniano, mas na época pertencia ao Império Russo. Então ele é russo. A ponto dos ucranianos traduzirem o Gogol para o ucraniano. Nossa! Então, veja, tem a ver com essa raiz histórica, né? Quem é esse povo? De reivindicar um passado em comum. E nesse sentido, russos e ucranianos devem reivindicar autores, guerreiros, territórios, obras de arte, determinadas construções culturais, determinadas comidas típicas. É isso. Quer dizer, tem toda uma tradição que ambos podem... tecer a própria história, né? É. Isso que é louco, assim. Você vai tentando costurar na história elementos que compõem simbolicamente uma árvore identitária, assim, né? E como esses elementos identitários, culturais, eles acabam sendo instrumentos de determinadas construções políticas. E perfeito, é isso. Né? É isso. Porque para eu justificar uma determinada dominação, para eu justificar uma determinada fronteira, para eu justificar uma determinada guerra, e não só essa atual, mas muitas outras, esses elementos culturais são um objeto, são uma arma também. É a matéria-prima para você ter esse tipo de coisa. Né? Exato. Então é um negócio absolutamente impressionante.
Mas aí, então, esses caras que foram mais lá para Moscou... Para Moscou, exato. É ali que está a origem daquilo que vai ser chamado Rússia. De Rússia. Só que aí depois, partindo de Moscou, partindo desses povos doravante chamados de russos, vai ter uma outra expansão imperial. Que aí começa a nascer o que a gente chama de Rússia, no sentido mais contemporâneo. A Rússia no sentido... A Rússia que a gente conhece, assim, exato. Começa a nascer daí. Que é o que esse mapa nos mostra, mais ou menos aqui em azul, né? Nessa região inicial aqui. Você tem grandes nomes que são importantes nesse período. Um deles é Ivan IV, né? Século XVI, né? O Terrível. O Terrível, famoso. O primeiro czar, né? Czar, reconhecido pela Igreja Ortodoxa e tal. É alguém importante porque está no poder no momento concomitante à queda de Constantinopla pelos turcos, né? Essa projeção está um pouco diferente, né? Mas o Império Turco Otomano, então... É como se mudassem as fronteiras, porque muda as relações internacionais, entre aspas, né? Dessa região de fronteira pensando no lado ocidental. A queda de Constantinopla é mais ou menos contemporânea à expansão russa do Terrível. Do terrível, exatamente. E aí começa uma expansão que ao longo do século XVI ao século XX vai abarcar toda essa área que nós estamos mostrando Toda aqui. Essa área. A gente podia falar, né, dessas várias outras regiões, extremo asiático, mas talvez os pontos mais determinantes para pensar a história ocidental, que é o que nos interessa, seja talvez 2 pontos importantes, que é o Mar Negro e o Mar Báltico, né? Porque se for pensar, esses mares mais ao norte aqui, isso aqui é a maior parte do ano, você está praticamente no polo, né? Exato. Isso aqui fica congelado a maior parte do ano. Exato. Então, embora essa expansão russa toda traga um litoral gigantesco, mas a maior parte dele, se não todo ele, em algum momento do ano está congelado. Exato. E as áreas agricultáveis, por uma questão climática, inclusive, estão mais ao sul, né? Exatamente. Você tem toda uma questão que... Isso envolve, claro, uma política de expansão, interesse de expansão. E se você pensar, os produtos russos, o comércio russo, ser levado para a Europa, ser levado para a África, ser levado para o restante do mundo ocidental, depende ou do Mar Báltico ou do Mar Negro. Quer dizer, se a Rússia perdeu o acesso aos portos bálticos e aos portos do Mar Negro, ela perdeu acesso ao mar, basicamente. Exato, é isso. Ao mar, assim, navegável, ao mar onde você vai poder navegar, fazer comércio em larga escala o ano todo. Exato, estabelecer relações, enfim. E aí a saída para o Mar Negro... E aí essa geopolítica aqui, vou chamar dessa forma, já desde o século XVI, ela é fundamental. Lembrando que o século XVI é o século da expansão marítima, né? Século XV, XVI, isso é concomitante, né? Todo mundo buscando navegar, né? Exatamente. Para se comunicar e tal. E para que esses russos que a gente conhece hoje consigam navegar, eles precisam do Mar Negro. Precisam do Mar Negro e essa saída é fundamental, né? E essa saída está na onde? Na Ucrânia. Na Ucrânia, atualmente na Ucrânia, né? Atualmente na Ucrânia. A Península Crimeia, que é disputada até hoje, ela entra no Mar Negro. É uma península no Mar Negro. Mar Negro, então. E aí a importância que a Ucrânia, o território que hoje a gente chama de Ucrânia, tem dentro desse expansionismo russo. Exato. No século XVII, chega ao poder aí a família Romanov, que vai ficar até o século XX. Até a Revolução. Que cai com a Revolução Nicolau II. Então, tem como não falar dos Romanov ali, né? Porque parte do território que hoje é a Ucrânia estava no poder desse império, dessa monarquia que vai se estabelecer aí no início do século XVII e com pretensões, obviamente, imperiais, de conquista, de domínio e de legitimação, né? E olha como é que é doido, se a gente pensa um mapa desse tamanho chegando aí no século XIX... olha, Moscou, enquanto capital, engloba uma miríade de povos completamente diferentes, né? Pensa no Oriente, tem mongol, tem Península Coreana ali do lado, né? A Manchúria, guerra contra o Japão vai acontecendo no começo do século XX, né? Você tem islâmicos, né, que é mais próximo do Oriente Médio aqui. Você quer falar, nessa área toda, você tem cristãos de várias denominações, cristãos católicos, cristãos ortodoxos, outras correntes menores dentro do cristianismo. Você tem os muçulmanos e tem até outras religiões e outras culturas orientais que são completamente diferentes dessas que nós temos mais contatos aqui no Ocidente, né? Exato. Posso falar que o Império Russo é uma coxa de retalhos formada por dezenas de etnias, por dezenas de povos, de línguas, de religiões, de tradições distintas, né? E manter a unidade desse império todo e aí aquela questão de você usar essa questão identitária, essa questão cultural como uma política de dominação. Exato. Inclusive de você ter uma determinada etnia, um determinado grupo, uma determinada cultura, tentando se impor sobre as demais.
E é interessante a gente pensar porque, veja, hoje, né, o mundo ocidental, nossa, mas a Rússia expandindo e lançando míssil, e fazendo uma expansão militar, uma agressividade bélica nesse sentido. Olha o tamanho que são os caras entrando no século XIX, né? Impressionante. Já era o maior território do mundo em termos de Estado nacional. Para a gente começar a chegar mais perto do conflito de hoje, e encerrando, inclusive, esse nosso primeiro programa, a gente falaria da Revolução e da formação da União Soviética. Sem dúvida, porque aí vai mudar o jogo, o panorama. Muda todo o panorama. Muda o panorama. Mas aí é assunto para um próximo programa. Tá joia, pessoal? Espero que vocês possam ter entendido um pouco melhor essas raízes históricas dos ucranianos, dos russos, a importância estratégica dessa região ao longo do tempo. Beleza? Vitão, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. convite. Até uma próxima. Pessoal, aquele abraço. Valeu. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, pessoal, curtiu o nosso programa? Achou interessante? Esse é o primeiro de vários. Aproveita, segue a gente no nosso canal do YouTube, o canal da FAAP, a nossa playlist especial. Aí você sabe, né? Aquele esquema, curte o canal, aperte o sininho, dá aquele like bacana e só alegria. Não é isso, Vitão? Valeu, é isso aí.